tudo, papai. Nós consagramos, Senhor, todos os nossos bens a Ti, Senhor. Tudo está no Seu controle. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz aqui, irmãos? Amém. Mais uma manhã de culto de fundamento bíblico, amém? Vira para o teu irmão e fala assim: a alegria do Senhor é a tua força, meu irmão. Pode se sentar. Porque é tão importante a gente saber disso. Porque por vezes a gente está meio xoxinho. Mas a gente tem aquela convicção do contentamento do Senhor na nossa vida. A gente tem a felicidade dele, a alegria dele dentro de nós, né? Para nos fazer continuar, não desistir, desfalecer no meio do caminho. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia com nossas vidas. Derrama, Senhor Deus, a tua graça, Pai, sobre nós. Ah, Senhor Deus, na minha vida, eu me coloco, Senhor Deus, totalmente diante de ti. Essa palavra, Senhor Deus, venha cumprir o teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, Deus já tinha há alguns dias colocado no meu coração uma palavra, quando eu fui desafiada a trazê-la. Eu fui buscar um pouquinho mais saber sobre ela. E não é uma passagem muito desconhecida, não. Acredito que muitos de nós já ouvimos ela de algum modo. E fica lá em Lucas 15, a partir do versículo 8. E eu quero falar hoje sobre a dracma perdida. Essa parábola, ela é uma tríade que fica no meio de outras duas parábolas. Há também da ovelha perdida e a do filho pródigo. Mas eu quero me atentar mais nela, a dracma perdida. Então, podem abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao 10. Amém? E a palavra diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente, até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há um júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Em algumas traduções fala a festa nos céus diante de Deus, diante de um pecador que se arrepende. Quando Jesus começa a trazer essa parábola, ele está ali pela região da Galileia, em direção à Judéia. E essa região é uma região um pouco mais rural. E alguns que começavam a se aproximar de Jesus ali eram camponeses, eram pessoas, pescadores, ou ali cuidava, né, pastores de ovelhas, sempre ali no ramo um pouco mais rural. E todas as vezes que Jesus vai nos ensinar sobre uma coisa, ele também nos ensina muitas outras coisas. Amém? Jesus, ele nunca abre a sua boca ou traz um ensinamento ou faz qualquer coisa sem propósito, sem atingir exatamente o alvo que ele deseja. E ele começa a narrar ali por parábolas. Parábola é uma forma da gente dizer o ensinamento que desejamos de uma forma lúdica, de uma forma da qual fica melhor o entendimento. Então, a gente começa a associar a história que está sendo narrada com o verdadeiro ensinamento, né, daquilo que precisa ser passado. E ele, quando começa a narrar essas 3 parábolas, ele também está rodeado não somente de pessoas ali, como eu disse no início, de profissões, né, mais rurais, pessoas mais simples, como também ali se aproximava dele
ele começa aqui, ó. E aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, sempre tinha um público-alvo para qual o Senhor Jesus ele precisava alcançar aquele coração para explicar mais do reino, mas sempre tinha também aqueles perseguidores, né? E não é diferente na nossa vida. Sempre tem aqueles que realmente andam conosco, né? Que torce por nós, que está ali junto com a gente, mas também tem sempre aqueles que estão avistando assim de longe, criticando, aquela ali, né? Enfim. E quando ele começa a narrar, ele traz a parábola, a primeira, a parábola da ovelha perdida. Acho que muitos já ouviram. É a parábola onde uma ovelha, por debilidade ou por alguma inconsequência, ela acaba se perdendo. Mas acho que ela nem consegue entender que ela realmente está perdida. E é necessário o pastor sair do rebanho, deixar 99 ovelhas ali seguras, para ir atrás daquela uma. E trazendo para a lição do Senhor, ele também remete o que o Senhor faz. Muitas vezes nós estávamos ali perdidos e nem sabíamos que estavam perdidos. E o Senhor Jesus vai atrás. Deixa ali as 99, né, seguras no rebanho e sai atrás daquela que se perdeu. Foi assim um dia na minha vida. Quando eu conheci Jesus, aos 27 anos, eu nem sabia que eu estava tão perdido quanto eu estava. E quando eu recebi um convite para ir numa igreja, aceitei o Senhor Jesus e aqui estou até hoje. Fez 15 anos. Amém? A última parábola dessa tríade é a do filho pródigo. Todos nós também já conhecemos, né, essa parábola. É a parábola do filho que estava ali caminhando estava dentro da casa, estava ali na fazenda do pai, ele tinha absolutamente tudo. Já nasceu herdeiro, não precisava muito se preocupar em construir ali a sua fortuna, né? Mas ele tem um coração um pouco, vamos dizer, inconsequente. Começou a desejar as coisas lá fora. Começou a perceber que e não ficar contente com o que estava ali vivendo com o pai e começou a desejar ir para fora. E ele despreza tudo que o pai ensinou até então, tudo que tinha, pede a herança antecipadamente e sai para viver a vida. E quantas vezes também trazendo para os dias de hoje, para os nossos, né, para a nossa vida, quantos de nós, às vezes, estamos dentro da casa do Pai, mas desejando o mundo lá fora, né? Não nos atentamos, de fato, a querer aquilo que Deus tem tanto para a nossa vida. Ou a gente fica ou namorando o nosso passado, ou a gente fica desejando namorar o que vem ali, que a gente vê ali para fora, né? E nos iludimos. Mas a mensagem central que eu quero trazer aqui hoje é a da dracma perdida. E esta mulher fica ali no meio de duas parábolas. Uma personagem no gênero feminino. E quando eu comecei a estudar, eu trouxe algumas curiosidades, né? A maioria das parábolas, num ambiente ali que era tão rústico e mais predominante masculino, mais trazendo o homem como personagem, essa mulher se destaca no meio de duas, sendo mulher. Num ambiente onde as mulheres, e num local onde ela era tão desprezada, Jesus também ele traz esse ensinamento, porque mulheres também caminhavam com Jesus. Não se aproximavam ali somente homens, pastores de ovelha, como que chama? Produtores rurais, mas também muitas mulheres caminhavam com Jesus e muitas vezes ajudavam até monetariamente, né, no ministério do Senhor. E ele queria trazer esse carinho, essa mensagem, essa consciência de valor para essa mulher também. E falar, olha, no reino de Deus, vocês também são aceitas.
Porque quando a gente termina a leitura dessas 3 parábolas, a mensagem central é única. Ela é de perda e redenção. Todas as 3, perdeu-se alguma coisa, mas a gente tem a mensagem central, que Deus, independente se você está perdido ou se você cometeu o maior pecado, você pode voltar. E há festa no céu. Amém? Mas, quando a gente se atenta um pouco mais a essa parábola, a gente vê: e qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Parar por aqui. O que seria uma dracma? Acho que muitos de nós já sabemos, né? Era uma moeda romana e ela era equivalente, o valor dela, de 1 dia de trabalho. E muitas mulheres ali, por que ele usa a dracma? Porque para quem é pastor de ovelha, sabe o valor que é perder uma ovelha no teu rebanho. Ele sabe o valor monetário daquilo. Para quem é pai, e sabe qual é o valor de perder um filho. Mas ele queria trazer para as mulheres a consciência de valor também, o quanto que é para o reino do Senhor perder, né, uma dracma. E quando Jesus começa a narrar, ele, no contexto desse ambiente, provavelmente ele está na região da Galileia ou da Judéia. E os ouvintes desses lugares, né, seriam os camponeses, pastores de ovelha, como eu disse. E por isso trazer essas referências. Mas a narrativa está profundamente enraizada nos costumes das mulheres. E tinha 2 tipos de mulheres naquela região, naquele momento: as beduínas e as aldeãs. As beduínas, se Jesus começa a narrar com elas, elas traziam essa dracma, ela representava não somente um valor monetário de um dia de trabalho, mas também era usado muitas vezes como um dote de casamento. Então, ali, as 10 dracmas representavam muito mais do que um valor monetário. Ela era como se fosse uma herança do pai, ou uma aliança do seu noivo. Era como se fosse um dote do casamento. Então, era como se fosse uma aliança, digamos assim. Pensa só, eu sou casada com o Diogo e perco, aí eu, né, se fosse da época, eu teria 10 alianças e perco uma. Hoje a gente tem uma. E a gente só perde essa. Não dá um negocinho no coração? Por quê? Porque não representa somente um valor monetário, mas é a simbologia, né, de uma comunhão, de o que foi feito ali, uma aliança, um valor simbólico, sentimental e cultural para a época. As beduínas, elas costumavam costurar suas moedas de dote diretamente nos seus véus, né, que elas usavam, ou nas roupas. Já as mulheres aldeã podiam usá-las nos seus colares ou nos seus enfeites. Mas, de modo geral, eram 10. Então, quando nós caminhávamos nas ruas, assim, as pessoas daquela região, e batia o olho numa mulher, ou beduína, ou aldeã, sabia que ali teria que ter 10 moedinhas, 10 dracmas. E ela perde uma. E ali ela começa a se atentar. Nossa, perdi uma moeda, tem esse valor. E quando ela dá por si que ela perdeu essa moeda, ela começa a acender no pensamento dela: perdi. Mas ela não perde assim, ela não tem aquele pensamento no sentido: aonde foi que eu perdi? Ela tem certeza que perdeu dentro de casa. Tanto que a palavra nos narra, né? E qual a mulher, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E a gente poderia parar por aqui,
porque fica muito mais fácil, né? Fica fácil a compreensão, no sentido assim, já entendi, Thaís. As 3 parábolas, né, fala do amor do Senhor, fala do amor de Deus. Eu já entendi que se eu estiver perdido, Deus vai atrás de mim. Se eu cometer algum pecado, eu tenho o perdão do Senhor. E se eu perdi alguma coisa, eu tenho que procurar. Mas como eu disse, quando Jesus ensina uma coisa, Ele também quer nos ensinar muitas outras coisas. E quando a gente começa a olhar com mais, atentar melhor nessa palavra e refletir melhor, o Senhor ele começa a nos clarear e trazer muitos outros ensinamentos. Vamos pegar, queria que você fizesse um exercício comigo vamos substituir o personagem dessa parábola, ao invés de mulher, sermos eu e você. Vamos colocar em vez de ao qual a mulher, vamos colocar assim, ou qual a pessoa que se perder de algo de muito valor, não vai se acender, né? Se preocupar e começar a procurar até achar. Talvez você não tenha 10 dracmas, como não é do costume da nossa região e dos dias de hoje. Mas você deve ter alguma coisa de valor. Alguma coisa de valor monetário. Eu não sei se você já tem uma casa própria, né? Talvez ela seja monetariamente ali na sua família a coisa de maior valor. Ou às vezes é um carro que está no seu nome. Ou às vezes você não tem nem casa e nem carro, mas você tem uma aliança. Ou você tem uma joia de estimação, ou você tem alguma coisa que monetariamente representa algo de valor e algo sentimental para você. Ou talvez você não tenha nem nada disso. Porque quando nós saímos daqui, nós estamos aqui só de passagem, amém? Quando nós partimos para a glória, em nome de Jesus, nós não vamos levar absolutamente nada. No nosso caixão não vai caber uma casa, não vai caber um carro. Muitas vezes eles tiram tudo que tem, né? Se tem dentadura, se tem colarzinho, se tem não sei o quê. E a gente vai. Chegamos, partimos. Mas a gente tem algo de valor, aquilo que é construído dentro de nós. E é nessa casa que eu quero conversar com vocês. Eu quero me atentar à casa de Deus. Eu quero falar exatamente para o público que está aqui. Somos eu e você. A casa, o templo. E eu quero falar também da casa dentro de nós. Amém? Quantos de nós já estamos há algum tempo na casa-templo, vindo à casa do Senhor, e sabemos que um dia nós vamos ter o grande casamento com o nosso noivo, que é o Senhor Jesus. Nós somos a noiva, amém? Nós somos a noiva, se preparando, se adornando para esse grande dia. E como que é um casamento? Como que uma noiva se prepara? Eu me lembro quando eu fui casar com o Diogo, eu estou com 3 anos de casado. E alguns meses antes, aí eu comecei. Então, vamos marcar, marcamos a data, conversamos com o bispo, conversamos com os pastores. Aí começamos a decidir quem vai ser nossos padrinhos. Aí eu fui procurar que maquiagem eu ia fazer, que penteado que eu vou fazer, o vestido. Teve uma irmã abençoada, me abençoou com um vestido. E assim vai. E a gente que é noiva, a gente vai, né, procurando, nos preparando para esse grande dia. E não é tão diferente com o noivo também, né? Ele também se prepara. Apesar que muitas vezes a pessoa pensa, né, que o noivo só pensa vai ter coxinha. Não é verdade? Mas não, ele também precisa procurar um terno que lhe sirva, dependendo ali do horário do casamento, as vestes dele. E tudo que é precioso para nós nos preparamos. E para aquele grande dia, temos nos preparado? A pergunta que eu quero fazer essa manhã: como que estão os nossos dotes
E as nossas vestes? Nós estamos com as nossas 10 dracmas? Será que no mundo espiritual, os anjos e as potestades e tudo que há, quando olha para nós, fala assim, aquela ali não pode tocar não, ela está completa. Ou ainda tem encontrado ali alguma brecha. Muitas vezes temos a tendência de querer continuar andando como se nada tivesse acontecido. Nós temos a tendência de dar um remendo. Talvez a gente está com um véu e está faltando uma dracma. E aí a gente dá um jeitinho, sabe? Dá um pontinho ali, coloca para trás da orelha, coloca o cabelo assim, ninguém vai perceber. Mas existe um processo quando a gente precisa encontrar essa dracma. A mulher aqui da dracma perdida, ela fala, né? Ou qual a mulher, ou qual a pessoa que, tendo tido a consciência que algo de valor foi perdido, que as nossas vestes não estão tão limpa assim, tão completa assim, o nosso adorno não está tão completo como deveria. Não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrar. Nós mulheres é fácil, ontem foi sábado, e geralmente é o dia da faxina. E a gente sabe, né, a diferença de limpar uma casa e de fazer faxina. Quando a gente só quer limpar, a gente dá um jeitinho, o nosso objetivo é só tirar ali de cima da nossa vista o que está um pouco bagunçado, a gente tenta guardar um pouco, umas 2, 3 coisas, a gente dá um jeitinho, lava uma louça, deixa escorrendo ali no escorredor, mas a gente não se atenta a tirar pó dos móveis, a tacar água nas paredes, a gente não dá esse trabalho. De modo que, se a gente recebe uma visita assim, de última hora, inesperada, a gente sempre fala, né? Olha, não repara na bagunça. Porque nós que somos donas de casa, a gente sabe onde é que está a bagunça, né? E aí, dando uma limpadinha, um jeitinho, a pessoa não vai tão reparar. Imagina, nem reparo, está tudo tão arrumadinho. Mas a gente sabe que não está. É diferente de uma faxina, que a gente tira ou um período, ou às vezes até o dia inteiro para isso, né? E aí sim, a gente levanta tudo para cima, coloca a cadeira em cima do sofá, tira as mesas, coloca tudo para lavar, taca água no banheiro, nas paredes, né, pastor? E a gente vai varrendo e a gente tenta deixar aquele ambiente o mais limpo possível. E é essa indignação, é isso que nós temos que trazer com a nossa vida. Talvez Deus me iluminou para algumas dracmas que talvez nós temos perdido no meio do caminho. E antes de trazer essa palavra para cá, Deus falou tanto ao meu coração de todas as vezes de dracmas que a gente não se atenta. Talvez a dracma que está perdida pode ser no âmbito familiar. Você, como pai ou como mãe, pode ter perdido o controle dos teus filhos, pode ter perdido o controle da tua casa. Você, como homem, não se sente respeitado com a sua esposa, ou você, como esposa, não se sente amada e respeitada pelo seu marido. E talvez a dracma que está perdida seja essa. Talvez nesse lar não tem mais carinho, não tem mais respeito, não tem mais afeto, somente uma frieza que impera. E aí você tenta dar um remendo. Nós tentamos dar um remendo. Talvez onde você trabalha, uma outra dracma pode ser no âmbito profissional. A honestidade nem sempre faz parte dessa história. Talvez é um ambiente da qual você tenha que mentir, talvez é um ambiente da qual você tenha que enganar, fazer alguma coisa, mas se eu não fizer, né, o patrão está pedindo.
E aí a gente vai falando assim, se convencendo, chega no final do dia e a gente tenta se convencer, mas todo mundo faz. Mas como nós sabemos daquela frase, nós não somos todo mundo. Paulo falava, né? Eles podem, Timóteo, você não. E nós não podemos. Amém? Talvez a dracma que está perdida. É uma luta constante com o nosso ego, querendo sentar no trono a todo momento. Cheio de achismos, de soberba, de arrogância, fazendo a força do nosso próprio braço. Não pedimos e não nos atentamos a orar no Senhor. Senhor, é da tua vontade mesmo? Isso quando a gente não faz, a gente vai atrás e ainda a gente coloca a Deus aonde Ele nem pediu para estar. E ainda a gente fala para os irmãos, foi Deus que falou. Foi não, foi o ego do nosso coração mesmo. E aí depois tudo dá errado. E ainda a gente quer culpar Deus. Mas Senhor, aí talvez Ele até permite você quebrar a cara lá na frente e falar, eu te avisei. Né? Ou talvez a dracma está relacionada a algum vício. E eu nem falo de drogas ilícitas. Talvez você já não fuma, já não bebe, já não usa mais nada. Mas você tem manias e tem um jeito de agir que te deixa no marasmo. Tem projetos que estão na sua gaveta há 2, 3, 5, 10 anos. Mas você vai procrastinando. Vamos ali tendo a tendência de deixar para lá e nunca sai do papel. A gente não edifica a nossa vida e não serve nem para edificar a vida do outro. Há quanto tempo que a gente não fala do amor do Senhor para alguém? Ou tem alguém aqui dentro da igreja comendo e comungando junto com você, porque foi você ali o instrumento do Senhor para falar da palavra para alguém. Mas a gente fala, não, está tudo bem. Colocamos o nosso cabelo, ajeitamos a nossa dracma, ninguém vai perceber. Mas o Senhor percebe. E vamos nos aproximando a cada dia mais do caminho do nosso casamento. Como que estão as nossas vestes? Estamos com todas as dracmas? Estamos todos limpinhos, adornados para o grande dia? E essa reflexão é que fica nessa manhã. A dracma também pode ter sido perdido no temor do Senhor. Quando começa a banalizar ou achar que não tem nada a ver. E a gente vai perdendo a santidade, a gente vai deixando os nossos olhos ouvir, os nossos ouvidos ouvir, os nossos olhos ver aquilo que nada edifica. E vamos cada vez mais perdendo, não só uma. E aí quando a gente vai ter uma consciência mesmo, nossa, eu não tenho mais nem 10, talvez 1, 2. Mas essa manhã, independente de como nós chegamos aqui, o Senhor, Ele está pronto para restaurar as nossas dracmas. Amém? Que a gente venha ter essa consciência, que nós venhamos ter todos os dias esse inconformismo de não nos deixar ter as nossas dracmas perdidas por ali. Essa mulher teve um processo. Ela entrou em casa. Então, na casa nós já estamos. Ela acendeu a candeia. Devemos permitir que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele é a luz do mundo. E colocar a luz na nossa escuridão. Quando a gente entra na nossa casa, né, de noite, voltamos do culto, o que a gente faz? Acende a luz. E quando a gente acende a luz, ilumina o ambiente. E aí a gente tem a noção, a gente consegue ver como que está aquele ambiente. Então, a gente tem que colocar, né, permitir que essa luz entre dentro de nós. E permitir que o Espírito Santo nos aponte. Olha como que está o estado desse ambiente, desta sua casa. Está toda arrumadinha, está um pouco empoeirada. Ela também varreu a casa. Aqui fala do objetivo do varrer.
o varrer, ele é um trabalho, ele custa, né? A gente precisa pegar a vassoura, nos abaixar, nos atentar nas frestas. As casas daquela região, naquele ambiente da Bíblia, muitas vezes eram casas pequenas. Elas eram, às vezes, somente com a porta de entrada, algumas nem janela tinha. Tinha frestas em cima para começar a circular o ar. O chão era batido de terra ou, algumas vezes, com pedras. Então, era fácil perder ali uma moeda, ficar na fresta ali entre as pedras. Então, foi necessário ela ter esse trabalho de varrer. E muitas vezes a gente tem que ter esse trabalho de procurar. Deixar o nosso achismo, a nossa arrogância de lado e procurar diligentemente dentro de nós, sermos sinceros com o Senhor. Aonde que estão as minhas dracmas perdidas? Aonde que eu estou errando? Aonde eu preciso costurar os meus adornos? Para que aquele grande dia eu possa ter aquele grande casamento com o Senhor. E aí, depois que ela vai e ela procura diligentemente, ela a encontra. E ela sai e comemora com as suas amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ali também, naquela região, era comum pelas casas serem somente de 1 ou 2 cômodos no máximo. Então, outras atividades do lar era feito em comunidade. Então, geralmente tinha mesas para se alimentar em comum ali no pátio de fora da casa. Ou moer o trigo, às vezes tinha um único moinho e as mulheres ali iam moer, sabe, para formar a farinha, fazer pão. E por isso que ela sai ali e comemora com as amigas e com as vizinhas. E a gente tem que ter essa alegria de comungar com os nossos irmãos, ter essa comunhão, né, entre família, dentro da casa do Pai. Aqui todos nós somos irmãos, aqui todos nós temos idades, maturidades diferentes, estamos em momentos diferentes, às vezes, da vida, mas fazemos parte da mesma família. Amém? E eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. E começasse a pensar com o Senhor. Aonde? Começasse a orar, a pensar com o Senhor. Aonde talvez há uma dracma faltando na nossa vida, em sua vida, na minha vida. Amém? Todos nós precisamos ter esse momento com o Senhor. Não se deixar ter muitos dias ou uma palavra como essa, mas todos os dias procurar saber se os adornos das nossas vestes nupciais estão de acordo com o Senhor. Que Ele venha sendo iluminar todos os dias nas nossas orações. Falar: Senhor, visita meu coração. Vê se há algo dentro de mim que não está de acordo com a Tua palavra, que eu não estou indo para onde o Senhor planejou. Me ajuda, Senhor. Que o Senhor venha fazer acender essa luz para que eu possa fazer a limpeza e comece a entregar. Senhor, eu entrego a minha autossuficiência, eu entrego a minha arrogância. Muitas vezes eu não deixo o Senhor fazer essa limpeza que precisa dentro de mim. Muitas vezes eu resisto, eu quero ir na força do meu braço. Oh, Senhor, e aquele projeto ou aquela minha vontade que eu fiz e ainda coloquei o Teu nome, me perdoa, Pai. Mas me ajuda, Senhor Deus. Talvez a minha casa eu já perdi o respeito. Eu não sou aquele marido que a minha esposa precisa. Eu talvez já tenho 1, 2, 3, 4 anos de casamento. Eu prometi ali no altar que eu ia cuidar, que eu ia respeitar. Mas os dias se passam e eu nem um carinho faço.
você, esposa, tem ficado tão irritada e às vezes desconta tudo em cima do marido. Acorda meio de mau humor e acha que está tudo bem. Que a gente venha agora pedir perdão para o Senhor, deixar Ele iluminar dentro de nós, pegarmos todas as nossas dracmas e costurar com o amor do Senhor, para que a gente venha ficar adornada, preparada para aquele grande dia. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, e nos colocamos, Senhor Deus, diante de Ti. Nos rendemos, Pai, debaixo da obediência e do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Rendemos toda a nossa vida. Toma, Senhor Deus, a minha vida. Toma meu coração. Me ajuda, Senhor Deus, a encontrar as dracmas, Senhor Deus, das quais eu perdi durante o caminho. Não desista de mim, Senhor. Me dê mais uma chance. Me perdoa. Em nome do Senhor Jesus. Gostas de adoração, Senhor.